Olá, amigos! Eu sou o Del Santana e esse é o nosso Eita Podcast. E hoje nós vamos bater um papo aqui muito bacana com ele, que é ex-deputado federal, ex-prefeito do município da Serra, economista e um grande amigo, nosso amigo Aldifas Barcelos. Tudo bem, Aldifas? Prazer, tudo ótimo estar aqui com você, com o Eduardo, está me acompanhando o Miguel, o Wagner, muito bacana aqui, parabéns, conhecer você, essa alegria bacana. Muito bacana, gostei. Deus continue te honrando e te abençoando aí. Aldifa, é um prazer imenso te receber aqui. Logo que eu fiz o convite para que você estivesse aqui, já foi de pronto aceito aí pela equipe, pelo pessoal da assessoria, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, muito descontraído, com um pouco da sua história também, né, que a gente gostaria de saber, e também sobre o que você pensa para o futuro aí. Aldifa, para a gente começar, aí você é do município da Serra, mas você nasceu na Serra? Eu, naquela época, né, na década de 60, não tinha maternidade, essas coisas lá na Serra. Então, eu nasci na maternidade de Vitória, mas assim, terminou o trabalho. Voltei pra Serra. Então, serrano. Sou serrano, morei na Serra até os 10 anos de idade. Depois fui para Vitória, ali em Taboseiro, Maruípe. Depois, na adolescência, aos 15, 16 anos, voltei para a Serra. Aí depois, aos 20 anos, voltei para o mesmo lugar, Taboseiro, Maruípe. Aí morei lá uns 10, 15, 20 anos. Casei lá, tive meus filhos lá. Construiu família, né? Lá na mesma casa dos meus pais. Minha mãe e meu pai moravam embaixo e eu morava em cima com a minha esposa e com os meus filhos. Aí depois já, né, com meus 40 anos de idade, voltei para a Serra novamente. Sim. Aí você estudou, né? Naturalmente, fez faculdade? Eu estudei na escola serrana. Sim. Antigamente ginásio, né? Se falava primário, ginásio. Depois eu fui para uma escola chamada Suzete Coendete, todas as duas escolas públicas já em Vitória. Fiz escola técnica, né? Antigamente se chamava escola técnica, hoje é IFES. Fiz mecânica lá na década de 80. Eu fiz mecânica também. Fiz mecânica, mas aí eu vi que não era muito a minha praia. Meus pais querendo que eu fizesse engenharia mecânica, então eu falei, não é muito a minha praia. Essa área industrial. Era esse o sonho do meu pai. Né? E aí eu falei, vou fazer economia. E fiz escondido Mas do de meu onde pai. que surgiu esse interesse por economia? Que é bastante... Naquela época, assim, era economia, coisa, não, entre economia e mecânica uma diferença enorme. Mas eu tinha um amigo que tinha formado em economia, eu perguntando a ele, eu comecei a ler sobre economia e me apaixonei. Se interessou, né? Me interessei, falei, aqui, me apaixonei. E me apaixonei pelo curso, ou seja, fui até um dos melhores alunos na época. É mesmo? Assim, eu me apaixonei. Virei liderança também estudantil. Aí já começou então, nesse período. Virei lá o presidente do centro acadêmico, me envolvi muito, mas era um bom aluno também, assim, fazia movimento estudantil, mas alinhado isso com um bom aluno, né? E aí fiz economia, e aí queria continuar estudando, mas meus professores me forçando, me incentivando, animando para que eu fizesse mestrado fora. Na época não tinha mestrado aqui, mas não tinha condições. Eu ajudava muito os meus pais, comecei a trabalhar muito cedo também, mas queria continuar estudando. Sim, aquele desejo, né, de ir avançando nos estudos, né? Aí eu falei, vou fazer um outro curso. Aí fiz um outro vestibular, mesmo que na época podia fazer, depois de concluir, mas não, vou fazer um outro curso. Eu fiz administração também na UFES, todos dois na Federal. Foi um bom curso, minha paixão era economia, e o curso de administração me ajudou muito no meu dia a dia. Sim, até. Eu sempre digo isso, que às vezes a pessoa ela tem, né, a formação, fala, não, isso aqui é o que eu gosto de fazer. Mas às vezes também o interesse por alguma outra área pode contribuir na vida pessoal da pessoa, né? E serviu muito para isso, ou seja, depois virei o que eu virei, como gestor, como administrador. Foi bom ter feito o curso de administração, foi muito bom, eu agradeço muito. Mas minha formação é economista, minha profissão é economista, eu sou economista concursado da Prefeitura de Vitória, que bacana. Como economista mesmo. Mas fiz administração também, né? Na Universidade Federal do Espírito Santo, todos os dois cursos. E quase que fiz o terceiro, que era direito. Porque mas aí, não? Quase. Seria um bom jurista também. Por um pouco, mas aí comecei a trabalhar muito. O tempo, muito, né? E é uma carreira, o direito é uma carreira que ela exige sim uma dedicação maior do tempo, né? Que você tem um acompanhamento Ler maior. muito e tal. Eu falei, não, tá bom.
deixa eu seguir agora a minha vida. E aí, segui. Sim, mas e essa proximidade sua com a política? Eu já percebi que já no movimento estudantil você já começou a dar vazão aí a um... Eu sempre tive uma aproximação pelo serviço público, assim. Sim. Pela questão da economia, falei, meu negócio é o público, vou trabalhar no setor público. Sim. E aí comecei no setor público logo com os meus 18, 19 anos, muito novo. Novo. Demais. Na época era auxiliar administrativo e tal. Quando eu terminei economia, tinha um rapaz que formou comigo, né, hoje ele faleceu, o nome dele é Everton Pessotti, é uma liderança importante na época, e formou, eu era aquele aluno muito bom, fazia o movimento da política, mas um aluno muito bom. E o Everton, né, e eu ajudei o Everton naquela época, porque ele já estava há muito tempo lá, já estudando economia. E aí ele foi para Vila Velha, né? Na época lá, eu já era funcionário da Prefeitura de Vitória, como auxiliar administrativo, e aí me convidou para eu ser secretário de planejamento com 22, 23 anos de idade. 22 anos? Em Vila Velha. Não, mas você não aceitou um desafio desse? Eu aceitei. Você aceitou? Mas você tinha experiência assim de gestão, secretário, nada, não tinha. Meu Deus! Mas aí, assim, eu sempre gostei de desafios, sempre. A minha vida sempre, bacana, sempre, cara. desde de adolescente, também de líder na igreja. Eu sou membro da primeira igreja Batista de Vitória e sempre liderava, assim, sempre tinha essa coisa de líder na rua, na igreja. Aí eu aceitei, lógico, foi muita coragem. Né? Eu imagino, tá? Uma coisa que Deus me deu também foi coragem. Sempre me deu coragem. Deve ter recebido muitos olhares críticos, assim, principalmente de quem já estava Mas eu levei dois amigos que formavam comigo, o Gerson e o Renato, na época. Isso lá em 88, 89, olha só quanto 89 tempo. 89 eu tava nascendo. Então, foi nessa época. Aí eu aceitei, fui para lá, para Vila Velha, Deus abençoou. Né? Deus a operou, assim, a minha história de vida, assim, você vê muita a mão de Deus, muita, sabe, assim, a minha história toda de vida, não tem outro... Já do que a gente já conhece, assim, do que é público, né, já é uma história muito bacana, mas, imagina assim, do que você viveu, né? Mas, assim, depois eu conto mais à frente, mas, assim, ali Deus operou, Del, e eu fiz um belo trabalho com essa equipe, desses dois economistas também, fizemos uma mudança muito radical lá em Vila Velha, do ponto de vista de planejamento, de economia, de trabalho, de fazer né? o orçamento. Eu era responsável para fazer o orçamento do município, eu já gostava de números. Trabalho, tá? Eu já gostava muito de números, conseguimos fazer um bom trabalho ali, e ali foi uma vitrine para nós. Tanto é que 2 anos depois, eu fui para Vitória, voltei para a Prefeitura de Vitória, e com 25 anos de idade, eu fui secretário de administração da Prefeitura de Vitória. Sim, com essa idade. É muita coragem, cara. Com essa idade. Rapaz, porque a Secretaria de Administração, eu acredito que é muito trabalho. Tomava conta de compra, de tudo que você puder imaginar da capital. Da turma, do efetivo, tudo, né, da folha. Da folha de pagamento. Tudo, folha, compra, tudo. Eu aceitei. Né? Fui e virei secretário com 25 anos de idade. Foi uma experiência... Mas o seu maior desafio era o quê? Você acha que era a idade ou era... O que você acha que foi o seu maior desafio assim, muito novo, né? Sem grande experiência, uma pequena experiência, né? Assim, mas Deus ali abençoou também. Lógico, não foi fácil. Eu sempre falo assim, nós vamos chegar lá, assim, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não fui prefeito melhor do que ninguém. O que eu tenho na vida é muita experiência de gestão. Mas aí houve uma coisa interessante, na época, eu me lembro que o Collor era o presidente, eu falei, sabe de uma coisa? Eu quero ir para a iniciativa privada. Não quero mais iniciativa pública. Eu vou para a iniciativa privada. E foi interessante, essa história eu nunca contei, tá? Exclusiva, hein? Bota aí a exclusiva aí. Para você, Puxa, Eduardo, de primeira. Né? O que aconteceu, Miguel? Eu tinha um amigo, tenho um amigo, chamado Leonardo Tatagiba. Né? E aí ele falou ao Difas, e ele estava na iniciativa privada. E ele queria ter uma experiência na iniciativa pública. E eu queria ter uma experiência na iniciativa privada. Né? Se Léo estiver assistindo isso, vou mandar esse programa para ele. Faz muito tempo que eu não vejo. Manda lá o link o Leonardo, ele até hoje ele é um dos sócios
dessa empresa que eu trabalhei, da mesma empresa que você chamada Zuc. Oh. Zuc, que mexe com granito e tal. E aí nós trocamos. Ele era gerente financeiro e administrativo. E aí ele me pediu para o dono da empresa, para eu ficar no lugar dele. E eu pedi para ele, na época, ir para a prefeitura de Vitória, ser assessor lá. Isso, né? Que é vontade Foi. de conhecer. E aí, mas não deu 6 meses. Nós olhamos um para a cara do outro, olha, meu lugar. Eu imaginei isso. Mas foi isso que aconteceu. Eu imaginei, eu falei assim, eu acho que quando chegou lá... Não, os dois não deu certo, por os dois. É meio que água e vinho, né? Olha como é que são as coisas. Olha como é que são as coisas, hein? Não, essa é uma história verdadeira, tá bom? Acredito, espero que o Léo esteja assistindo isso. Eu vou mandar isso para ele. E aí, o que aconteceu? Né? Nessa empresa Azul, que era a empresa que ficava ali até na... Era uma empresa grande, mexia não, a igreja na época não era muito grande, hoje é enorme. Mexia com granito, mexia com explosivo, era ligado a uma empresa chamada Complex, mexia com aluguel de máquinas. Tinha uma empresa aqui, tinha no Rio. É meio que uma hold, né? É uma família Zuc, né, de origem italiana. E aí chegou um tempo, gente, não deu certo, eu não gostei, ele também não gostou. Fizemos. Hoje ele é um dos grandes sócios dessa empresa, que é uma empresa enorme, hoje cresceu demais. Imagina. E ele está muito bem. Sim, que bacana. E eu virei... E você também está muito bem. E eu virei prefeito, que é uma coisa talvez máxima. Aí você retornou para serviço público. Isso. E continuou dando sua contribuição ali. Eu quero saber como que foi essa transição sua de você prestar o serviço público para você, então, participar efetivamente da política, da política com o mandato, com a disputa, a eleição. Eu não imaginava virar político, queria, assim, meu sonho era um dia ser secretário de planejamento do Estado. Assim, mesmo? Essa era a minha meta. E Deus honrou. Né? Eu fui secretário de planejamento no segundo mandato do governador Paulo Artung, tive essa honra, foi um aprendizado maravilhoso, assim, que era a minha meta, né? E Deus honrou essa minha meta. Ou seja, eu falo assim para os jovens que estejam assistindo que você tem que sonhar, ou seja, não pare de sonhar, não pare de acreditar, verdade. Pense grande o tempo todo, acredite nisso, né? Entregue a sua vida nas mãos de Deus, que Deus vai honrar você. Eu sempre falo uma mensagem muito bacana. Sempre falo isso para as pessoas, ou seja, sonhe. Entregue os seus sonhos na mão de Deus, que Deus vai honrar você e esteja na presença de Jesus. E aconteceu isso. Puxa. Mas aí, assim, meu negócio era serviço público, então eu fiz essa opção, porque sempre entendi, vou botar a minha vida do ponto de vista do serviço público, de fazer das pessoas, isso, né? Eu sempre fui apaixonado por isso. Bom, e aí, na época, em 2004, eu fui para a Serra, fui secretário de administração, fui secretário de finanças, fui secretário de educação na Serra já. Então, rodei Vila Velha, rodei Vitória. Eu estou percebendo que você está... Parei na Serra. Aí, na época, o prefeito, que hoje é até prefeito, o doutor Sérgio Vidigal, me convidou para ser o prefeito dele lá, né, na associação dele. Inicialmente eu não topei, eu falei que eu não queria, que não era... Não topei, entendendo que não era o momento? Que eu queria continuar, né, como secretário e tal, né, mas aí, né, houve o pedido dele, houve, na época, colegas secretários, todos os colegas secretários chegaram na minha casa, me lembro como se fosse hoje, todos os secretários, na época dele, você tem que ser... Para incentivar, né? Você tem que ser... Aí veio a minha família, eu tenho essa questão da Serra, sempre falou muito forte na minha vida, né? Hoje eu até fiquei muito feliz aqui, em São Mateus, que conheci um senhor, eu lembrei dele, a fisionomia dele, o seu Geraldo, né, que trabalhou com meu pai durante 35 anos. Meu pai... Aqui em São Mateus está? Ele está morando aqui, mas ele trabalhava na Cezan, em Vitória, com meu pai. Meu pai era um homem muito simples, começou a vida na Cezan como contínuo. Nossa! Né, uma vida muito simples. E aí eu lembrei dele. Bom, e aí tinha muito vínculo, meu pai apaixonado pela Serra, o meu avô já tinha sido vereador na Serra,
O meu tio já tinha sido vereador, tinha sido candidato a prefeito na Serra. Aí começou aquela família coisa e tudo. Aí eu aceitei. Deus operou também. Sim, porque a política, né? Ela é sempre um conjunto de momentos, de coisas que vão acontecendo, pessoas que vão se unindo, se juntando em um propósito. E para dar certo, é assim que acontece. E Deus colocando a mão. Aí foi o que aconteceu, eu virei prefeito. E aí você entrou efetivamente para a vida política. Isso, nessa época. Eletiva. Já com 40 anos aí. Ó, já foi um bom caminho. Mas não foi muito novo. De 18 anos que você entrou para o serviço público até os 40, você construiu uma bagagem boa. E essa época toda, assim, sempre como secretário, como gestor. E aí vira prefeito. E fui prefeito uma vez. Aí depois não pude ser candidato à reeleição, não porque a gestão, muito pelo contrário, eu terminei em 88, então fui em 2004, candidato a prefeito, 2005 começamos, 2008 terminamos como um dos melhores prefeitos do Brasil, não estou exagerando, eu lembro que teve com 93% de aprovação e 83 de bom e ótimo. Você sabe o que é 93%? É isso. É ficar 4, 5 conversando sozinho. Não, mas não fui de candidato à reeleição, por uma questão partidária que não deixou eu ser candidato, falou, né? E eu, vida que segue, depois virei deputado federal. Deus operou outra vez, teve uma votação. Sim, mas aí, prefeito e deputado federal, por que esse desejo de ir para o legislativo? Porque são duas áreas diferentes, né? É muito diferente. Então, terminei um mandato nesse período, né, em 2008, não fui candidato à reeleição, então não disputei. E aí você foi fazer o quê? Aí o Paulo Artung me convidou para ser secretário de planejamento dele. Aí foi quando... Aí o Paulo me chamou, fui secretário de planejamento. Continuou dando a contribuição. Foi uma honra muito grande. E aí nesse processo, juntamente na época do Paulo Artung e outros lideranças, não, você precisa ir ser deputado federal. Olha, aí eu rodei outro desafio, foi outro desafio. Eu rodei o estado todo para ver se era isso mesmo. Eu me lembro que eu rodei, eu só não fui em um município. É mesmo? Qual? Em Mantenópolis, só não fui em Mantenópolis. Agora você tem que ir lá, hein? Não, já fui. Já foi, né? Ó, tá paga. Já fui. A dívida tá paga, hein? Vou voltar outras vezes, vocês não tenham dúvida disso. E aí, Deus abençoou muito ali outra vez, tive mais de 160 mil votos. Muito voto. Mais de 162 mil votos. Sabe o que eu tava falando ontem? Vou só abrindo aspas aqui. Eu tava falando com a minha esposa, a gente conversando, e eu falei com ela bem assim... Você já imaginou o que é 160 mil pessoas levantar num dia de domingo de manhã e falar assim, eu vou à urna para depositar lá o número X. 4010 na época. Um número X em apoio ao meu amigo Aldir. Rapaz, isso é 160 mil pessoas, cara, é muita gente. Foi, na época, quase 9% do eleitorado. Olha só, isso é muito para deputado? Na época, muito, quase 9% do eleitorado. Muito. Eu acredito. Você imaginava essa votação expressiva? Não. Eu me lembro que eu estava num carro sozinho. É? Chorei igual uma criança. Na hora do resultado? Rapaz, deve ser uma sensação. Eu estava no carro. Você é vereador? Ele foi. Foi vereador. Mas a sensação deve ser uma sensação gostosa, né? Miguel foi vereador 2 vezes. É? Um amigo pessoal que eu tenho, tem me abençoado já há muitos anos, é um irmão que Deus botou na minha vida. Que bom. Junto com o Vaguinho aí, que também é um amigo especial. É o administrador. Um dia eu conto que é... Um dia nós vamos trazer essa história aqui. Conta que é o maior gestor. O maior gestor. É o maior gestor que eu conheço, para mim é ele. Isso aí. Um amigo nosso que definiu isso, nem fui eu. O Helder que definiu isso, depois um dia eu explico para você. Sim. Porque ele é o maior gestor. E aí você tá dentro do carro? Aí eu dentro do carro, sozinho, chorei igual sozinho, cara. Sozinho porque mesmo. Deve ter sido uma campanha difícil. Você não rodar foi o fácil. estado. Foi difícil, muita concorrência. Sim. O interessante é que, eu me lembro como se fosse hoje, um determinado prefeito da Grande Vitória me ligou, olha, você vai ganhar, mas você vai ter entre os 10, vai estar raspando entre os 10. E outra coisa, o Espírito Santo tem o quê? 2 milhões de pessoas? Sim, pessoas, 4 milhões, eleitores que é 2 milhões. 4 milhões de pessoas se escolhem 10 deputados federais. Olha só, rapaz, é um privilégio. Mas aí, repito, Deus abençoou muito. Mas aí no Legislativo eu percebi
o seguinte, assim, da importância enorme que tem o legislativo para a democracia, para o debate. Imagina. Mas ali eu percebi que não é a minha área, não é o que eu gosto. Ali eu percebi. Coisa, cada um no seu quadrado, né? Ali eu percebi que o que está em mim é ser executivo, o que está em mim é trabalhar no executivo. Por mais que o executivo não tenha sábado, domingo, por mais que o executivo não tenha de manhã e tarde de noite, por mais que o executivo, se chove, você não dorme. Mas, complicado. Mas eu vi que está em mim. Ou seja, foi uma experiência boa, eu pude honrar a população do Espírito Santo, foram 2 anos onde eu honrei o Estado com princípio, acredito que com resultado. Isso, deu mas, resultado. assim, eu percebi que ali, ou seja, Deus me colocou no executivo. Sim, assim, sim. aí, e existem pessoas no nosso estado que têm capacidade também, né? Perfil para ser legislativo. Sim. Né? E é importante que se tenha, né? Muito importante, repito, é importante para a democracia, importante para o debate, importante para tudo, o legislativo. Mas ali eu percebi que o Aldifas, ele é bom, com muita humildade, mas o Aldifas é bom. O Aldifas administrando, né? Ele é gestor, ali foi uma aprendizagem que Aldifas é gestor. Sim. E aí foi um aprendizado. Aí, em 2012, disputa a eleição para prefeito. Sim, aí, retorna para a Serra. Volto e tem uma votação maravilhosa, uma votação assim, ganhei no primeiro turno com quase 70%. Serra, isso. Primeiro turno. Mas foi isso. E disputei a reeleição, ali foi uma outra experiência com Jesus muito forte. É mesmo? Como? Ali foi uma experiência muito forte. Sim, e agora lembrei o que aconteceu. Começa a eleição, na primeira semana do processo eleitoral, na primeira semana do processo eleitoral, vem uma pneumonia sobre a minha vida. Nossa. E aquela pneumonia me quebrou. Vou eu para entre a vida e a morte. Eu me lembro que foi no dia 12 de agosto, há 5 anos atrás, 12 de agosto, não vou esquecer essa data. Sim, eu lembro que foi noticiado, né? No meio de uma campanha eleitoral. Exatamente, mas foi ali Deus mais uma vez operou na minha vida. Houve diversas correntes de oração. Não, as pessoas oraram. Se mobilizou praticamente o estado todo, as igrejas, né? Se mobilizaram. As pessoas oraram para mim. Até hoje eu encontro gente em Batiba, fala, orei por você. Sim, então, eu acredito. Foi algo maravilhoso. E ali, E aí, como é que você fez campanha? Isso, não fiz campanha ali. A pneumonia me pegou, né? E ali complicou, eu tive entre a vida e a morte, me lembro, repito, estava com a esposa fora, e os filhos fora estudando, os médicos ligam para a esposa e para os filhos, porque não passa desse final de semana, foi na sexta-feira. Foi assim? Deu o veredito? Assim, exatamente assim. Aí, na época, o Paulo Arton, era o governador, vamos levar para São Paulo, vamos para os médicos. Não adianta que daqui de hoje para amanhã não passa. E aí Jesus operou, mais uma vez, na minha vida, onde me salvou, não deixou. Mas você chegou a ficar em coma, alguma coisa? Cheguei a ficar. Chegou a ficar em coma? Cheguei a ficar. Depois fiquei 40 dias na UTI. E a eleição... Praticamente a campanha inteira. No primeiro turno foi a campanha inteira. Sim, no primeiro turno. Foi a campanha inteira. Não fui pra rua em um dia nenhum. Não daria condições de você chegar. Não foi. Aí e foi ruim, porque ali o Aldifas não vai sobreviver. Sim. E se sobreviver não vai conseguir governar. E aí vem a covardia também, né? Do jogo político, né? Não vota porque... o jogo é pesado. Sim, não vota porque ele não assume, Ciclano assume, você não tá votando nele. É isso, o jogo eu imagino. Foi nesse nível. Não foi fácil, porque foi nesse nível a disputa, né? Sim. E aí, muito difícil. Mas e aí, como é que foi a campanha? Como é que foi a campanha? Eu falei numa outra... O que aconteceu? A minha esposa e a minha irmã que assumiram a campanha. Assumiram a campanha? Mas elas eram vereadoras? Já foram... nada, até não Sério? Gostam. Sério. elas até nunca disputaram e não gostavam. Arregaçaram as mangas e foram para dentro. As duas, assim, eu já falei isso, assim, que elas cuidavam de mim. Quando uma ficava, fazia revezamento à noite. Lá no hospital? À noite, era uma né? Mesmo eu na UTI, mas elas ficavam à noite lá numa cadeira, como eu me lembro disso. E durante o dia revezava também uma. Então, quem ficava lá, quem ficava comigo no dia seguinte, ia para a rua pedir voto.
e coordenava a campanha. Coordenava a militância. Dentro da militância. Coordenava a militância. Assim, nossa, então, assim, você vê a importância da mulher, né, da família. Deus operou junto, né, essas mulheres, lógico, na época a vice minha era uma mulher também, a Márcia também, Lamas, lembro. ajudou nesse processo. E, primeiro, Deus, tá, meu irmão? A família, essas duas mulheres, a minha vice e a minha militância. Pessoal, a minha agarrou junto, não deixou elas sozinhas. Exatamente. E o segundo turno, não. O segundo turno, eu saio. Saio do hospital, saio da UTI, começo a ir para a rua, carregando uma bolsa. Colostomia? Exatamente, nossa, carregando uma bolsa. Eu acredito que deve ser muito difícil. Foi difícil. Você estando são, né, normal, já é difícil, é desgastante. Eu chego assim, ficar assim, porque umas lembranças meio difíceis para mim. Então não é fácil. Mas assim, eu tinha que trocar a bolsa muitas das vezes na rua. Sim, eu imagino isso. Eu me lembro que lá em Novo Horizonte, uma casa de esquina, a bolsa começou a sair e tal, as coisas, tinha que trocar. Nossa. E aí tinha que entrar e para trocar você tem que deitar. Correr, deitar, tem um procedimento, né? Procedimento, exatamente. Você tem que deitar, alguém tem que fazer para você. Não foi fácil. Eu fazia isso. Eu acredito. Né? Ou seja, Deus sempre, sabe, assim, me deu muita determinação. Mas e a recepção das pessoas? Que as pessoas acreditam que as pessoas assustaram, porque ficava assustado, né? O momento que você estava no primeiro turno, também, aquela coisa de sabe, ideal, que eu tinha que sempre aquela coisa da visão o prefeito tem que mostrar força, né? Tem que mostrar, né? Então assim, não foi fácil. Mas eu não falo as coisas da boca para fora, sabe, Deus? Assim, repito, Deus, Jesus operou mais uma vez na minha vida. Mais uma vez. E a população toda do estado orando por mim, toda a população, independente de religião, orando por mim. Verdade. E essa turma toda trabalhando, ganhamos a eleição outra vez. Ganhou a eleição. Rapaz, como é que pode, rapaz? Foi. Foi uma experiência... Uma experiência riquíssima, alguns amigos eu até acredito que você escrever até um livro sobre isso. Sim, a sua vida, né? Agora eu acredito que a partir dessa fase que você passa, né, no meio de uma campanha, eu acredito que você passa a ter também um olhar diferente, né, em relação às pessoas, em relação à própria gestão pública, né, a vida, né? E o meu terceiro mandato, assim, foi um mandato... Geralmente, quando você é no terceiro mandato, mas foi um mandato, assim, maravilhoso para a população. Foi um mandato... Conseguiu ter entregas? Maravilhoso, assim, construir o maior hospital público, sabe, um dos maiores do Espírito Santo. Construir um município, nunca um município no Espírito Santo construiu um hospital. Nenhum município do Espírito Santo tem um hospital. Nós fizemos, a prefeitura fez um hospital maravilhoso, com mais de 180 leitos, maravilhoso. Entregamos mais uma UPA, a Serra passou a ter 3 UPAs, que é um negócio assim, a nossa UPA, por exemplo, lá de Castelândia, é um negócio que é um exemplo para o Brasil afora. Grande, né? Construímos, entregamos mais de 18 super creches. Verdade. Fomos a cidade mais... Creche no padrão maior. Um negócio fora do comum. Fomos a cidade mais transparente do Brasil. Viramos a primeira cidade do ponto de vista de investimento no Espírito Santo. Entre as 20 no Brasil. Saímos da cidade mais violenta para não estar nem mais entre as 100 do Brasil. Tinha um problema crônico. Né? Na verdade, quando se falava da cidade da Serra, falava violência, né? Então, a criminalidade. E aí, de repente, foi maravilhoso. Ou seja, foi um mandato... Construímos parques, UPAs, ginásios, campos, arenas, assim, algo do ponto de vista da cultura, restaurando lá um empreendimento importante chamado Queimado. Então, assim, foi muito forte o terceiro mandato. Soube dialogar bem com o governo do Estado, com o próprio... Buscamos recursos no governo do Estado, buscamos recursos no governo federal, mesmo, o governo federal é isso, aquilo, né? Mas com muita Bolsonaro, técnica, com gestão, né? Pegamos, eu sempre entrego essa revista aqui. Pode mostrar ali, ó. Mostra. Eu sempre mostro essa revista... que é essa revista, assim, é um resumo somente dos últimos 4 anos. E se você pegar as 3 maiores obras dessa revista, que é esse hospital, que é a capa aqui, né? A obra aqui da rotatória do O, né? que está sendo construída lá, eu deixei todos os recursos lá em conta, e o contorno do Mestre Álvaro, daqui, a UPA de Castelândia. Está aí também. Todas essas obras com a participação do governo federal.
todas essas obras. E teoricamente, período, mas ele é de um partido de oposição. Nós vamos falar um pouco sobre o governo federal, mas aí, teoricamente, de um partido é de outro. Tá aqui, os resultados aqui. Tem muito, essa capacidade técnica, né? Conseguiu essa obra da UPA de Castelândia, essa obra do hospital, a obra da rotatória, bacana. Uma parceria que a gente conseguiu com o governo federal. Então, assim, fruto de quê? De gestão. Sim. De princípio. Capacidade de diálogo, que eu acho que é o principal. Eu sempre falo isso. Gestão, princípio, equipe, conversar com a população. Eu estava hoje com os vereadores de São Mateus, falando que durante todo o meu mandato, principalmente nos últimos 4, eu conversava com a população todos os dias de manhã. É mesmo? Todos, porque geralmente nós políticos... Como era vídeo, alguma coisa, não? Vou falar. Geralmente nós políticos ouvimos a população em época de eleição, né? Só vamos pra rua na época de eleição. Alguns 3 meses antes, aí começa, feirinha, não sei o quê. Durante 4 anos, todas as minhas manhãs era pra rua. Ou de forma organizada. O que é de forma organizada? Sim, cafés da manhã, chamando a comunidade. Não, pra ouvir mesmo. Sim. Mas na maioria das vezes, eu ia pro bairro tal sem avisar ninguém. É mesmo? Espontâneo? Todas as minhas manhãs, direto com a população. Cada dia em um bairro. Rapaz. Entrava no supermercado, entrava na padaria, ficava no bairro lá, rodando nas ruas, para ouvir a população. Mas como que você conseguia tempo para fazer isso e outros dizem que não tem esse famigerado tempo? Porque a desculpa é essa. Não, mas como é que eu vou ficar andando na rua que eu tenho um monte de coisa para fazer? Mas como que se criava esse tempo? Primeiro, Del, assim, organização, muito planejamento. Agora, você tem que ter uma boa equipe. Se você não tiver uma boa equipe... Confiar, né? Sabe, assim, se o meu secretário de Educação tinha que ser melhor do que eu em Educação. O meu secretário de Saúde tinha que ser melhor do que eu em Saúde. O meu secretário de Segurança tinha que ser melhor do que eu em Segurança. Ou seja, eu escolhi uma equipe muito técnica. Nenhum secretário de indicação partidária, de verdade. Todos muito técnicos. Princípios para que eu pudesse ter a tranquilidade das manhãs estar na rua. Sim. Agora, eu era um fiscal deles também. Ele já fazia o papel inverso, se eu fosse no bairro lá, como eu ia, vi que a obra estava parada, pegava o telefone... Já intimava logo. Eu cobro com força. Né? Via lá buraco, via lá falta de capina, via lá falta de varrição... Né? Sim. Eu pegava o telefone, o secretário, o que está acontecendo aqui no bairro tal? Então, assim... E aí tinha que... Eu jogava... Imagina, assim, como diz o amigo, que é importante, né? Com a população muito carinhoso mas com minha equipe a linha era dura, né? Eu tinha que ser porque, querendo ou não, né, as pessoas que estão ali no serviço público estão para prestar um serviço para a população, né? Então, a população é o maior cliente, né? Então, para onde... Foi o que eu fiz. Aí os resultados foram maravilhosos. Sim. Saímos da gestão com 75% de aprovação. Assim, não é fácil, não é época de pandemia. Pegamos a pandemia no auge, ano passado, né? Então, assim, não foi fácil, mas mesmo assim, com a graça de Deus, nós conseguimos sair da gestão com 75% de aprovação. Né? Muita aprovação, tá? Aldifas, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre esse período de pandemia, um pouquinho que você pegou, sobre alguns outros aspectos também, mas agora eu quero falar para você que está nos assistindo, que você pode estar compartilhando esse vídeo que você está assistindo. Você compartilha com seu amigo, com seu familiar, com as pessoas do seu convívio aí, para que a gente tenha aí uma grande equipe, sempre juntos conosco aqui, fazendo essa boa audiência, esse bom diálogo. E a você que está nos assistindo, é o nosso grande parceiro e quer sempre continuar com a gente, nosso amigo... Rodrigo da Cozy VIP. Deixa eu mandar um abraço para ele, pro meu amigo Rodrigo da Cozy VIP e falar da Cozy VIP. Manda para ele também, porque é um amigo meu. É, seu amigo? E ele tem uma empresa lá na Serra, viu? Tem lá na Serra. Rapaz, é um cara... a visão que ele tem de empreendedor. O irmão dele também, viu? De gerar oportunidade para as pessoas, né? De gerar emprego, gera emprego lá na Serra, ele. Quero agradecer e mandar um abraço para ele. Sim. Que gera emprego lá na Serra, que bacana também. Aí, meu amigo Rodrigo da Cozy VIP. E a você que está nos assistindo, que é comerciante ou empresário, e quer servir uma comida de qualidade, Cozy VIP é sempre a melhor opção. Cozy VIP, hein? A comida saudável, saborosa para você aí que quer servir uma comida boa aí para toda a sua equipe. E você que quer tirar sua carteira de habilitação, a Autoescola Farol está com a super promoção
de Novembro Azul. Por apenas R$ 949 à vista, você pode tirar sua carteira de habilitação para carro e moto. Autoescola Farol, com a super promoção Novembro Azul. Essa promoção vai até o dia 31 de novembro de 2021, hein? Você pode mandar uma mensagem para lá no número aí, ó, 988087418, no número no WhatsApp lá, com a palavra EITA, para que você tenha acesso a essa super promoção. Deixa eu conversar um pouco mais aqui com meu amigo Aldir, fazer uma conversa bacana, cara. Rapaz, você fala bem, tá? Você fala que você enrola até caracol. Não, faço não, enrola ninguém não. Aí faz isso não. Aldifas, agora você falou um pouco aí que em um período difícil que todo o país, todo mundo, né, enfrentou, sim, que foi a pandemia, né? Sim. Como que você recebeu aí essa notícia, assim, ó, você é gestor, ó, nós temos uma pandemia, deve haver um enfrentamento, sim, e a Prefeitura da Serra precisa, sim, corresponder. E aí, como que foi essa? Olha só, não foi um período difícil, ninguém nunca teve essa experiência, sim, de pandemia, sim, nem eu, nem ninguém, mas o que eu fiz, assim, chamei a equipe, falei, gente, sim, nós temos que ir para dentro, ou seja, não é só o secretário de saúde, é todo mundo, nós estamos passando um momento, né, difícil na cidade, uma crise muito grande, mas não vamos deixar as coisas pararem. E nós não paramos as coisas na cidade da Serra, na administração da Serra. Até porque eu estou aqui, não estou elogiando ninguém, mas estou fazendo justiça, sim, até porque a Serra e todos os municípios do Brasil e os governos receberam muito dinheiro. Uma coisa, verdade, que não isso aí. No ano passado e esse ano, dinheiro não está faltando nos cofres públicos, nem dos municípios e nem dos, sim, estados. Assim, o governo federal repassou muito dinheiro para nós no ano passado e esse ano também. A verdade é isso, independente de questões, independente de questões ideológicas, os trabalhos não estou aqui fazendo defesa do governo federal, sim, não, estou falando a verdade e a justiça. Então, nós aproveitamos essa crise, por incrível que pareça, com dinheiro e muito dinheiro, entregamos esse hospital que está aqui nessa capa, entregamos essa UPA de Castelândia que você sim, né, já viu aqui, que eu vi, é uma das maiores UPAs, que é uma das maiores UPAs do Brasil, que é um negócio maravilhoso, sim, ou seja, investimos com força. Pegamos, para você ter uma ideia, né, o governo federal, a lei federal, exige que somente 15% de tudo que arrecada vá para a saúde. Sim. Nós votamos quase 25%. Nossa, mas foi... Então nós aproveitamos isso. Então assim, vamos... E até passou, e aí fizemos, né, vários programas sociais, né, distribuindo não só os kits que a gente distribuiu, mas, né, botamos dinheiro para as pessoas. Sim, sim. O município fez isso. A gente vê essa discussão hoje no governo federal de R$400 e tal. Nós colocamos... Auxílio também. Nós demos isso para cada família, para cada pessoa da família, R$100. Puxa, para a população da cidade da Serra, que não é uma população pequena. Fizemos isso para que eles estavam passando necessidade. Fizemos várias ações sociais, né, e investimos maciçamente na saúde. Então, assim... Até porque, repito, tinha recurso para fazer isso. Nós aproveitamos um problema e criamos uma oportunidade de gerando emprego para a população. A Serra fez isso. E aí os investimentos foram muito, assim, foram fortes e de um tamanho muito grande no campo da saúde. Ou seja, nós saímos da cidade da Serra, repito, entregando, aproveitando a pandemia, mas aproveitando os recursos que vieram, nós saímos e entregamos. Deixamos 2 grandes legados na saúde da Serra. Verdade. Esse hospital, com mais de 180 leitos, que vai atender, agora já terminou a questão do Covid, já serviu para o Covid. Serviu, né? Porque acabou... esse ano. Então, nós estamos deixando um legado. E esse hospital aqui, Del, vai ser usado não só para a população da Serra, vai ser usado para a população da Grande Vitória e de todo o estado do Espírito Santo, até do sul da Bahia, do Noroeste Minas, vão usar esse hospital, assim como a UPA de Castelândia. Ou seja, nós, infelizmente, veio a pandemia, mas nós deixamos para a população da Serra e do estado do Espírito Santo 2 legados. Grandes, em pandemia, um hospital e uma UPA. Isso é um trabalho de austeridade, né? Agora, como que você vê aí essa visão em relação ao governo federal e os governadores? Como é que essa tratativa? Assim, Del, assim, eu entendo que precisa ter
diálogo, eu entendo que precisa ter união, entendo que tem uma visão de servir. Sim. O que eu estou vendo muito hoje é muita discussão ideológica que não vai levar a lugar nenhum. Eu acho que precisa ter respeito, visão, repito, de servir, princípios da coisa pública, que isso é fundamental, mas a população está sofrendo, hoje a população está passando fome, a inflação está voltando, o desemprego alarmante. Então, assim, é hora de união. Acho que precisa ter isso dos governantes, essa visão de união, essa visão de servir principalmente para quem mais está precisando, para quem mais está necessitando, repito, porque hoje tem fome, hoje tem inflação e hoje tem desemprego. E quem sofre mais com isso é a população mais pobre. Então precisa mudar isso, sabe? Acho que tendo hoje uma discussão muito ideológica. Você acha que esse extremismo, ele assim, Del, ele contribui? Eu repito, hoje eu vejo isso muito forte. Alguns eu sinto que tem verdade nisso, sabe? Alguns eu não sinto verdade nisso. Alguns, eu até sempre falo, o que é essa coisa de direita e de esquerda? Assim? Se é coisa, eu sempre falo isso, que é uma verdade. Se essa questão de direita é a favor da família, se a questão de direita é defender as igrejas, isso, né? A questão dos costumes. Sim, isso, a economia, isso, né? Não, do ponto de vista da vida da mesmo, vida, seja, sabe? Se ser direito, né? Ainda não entra a questão da economia. Sim. Se ser de direita é defender a família, se ser de direita é defender a questão da igreja, se ser de direita é a questão desses princípios, se ser de direita é preservar esses costumes, Aldifas pode botar o meu carimbo de ser de direita. É mesmo? Pode botar meu carimbo, porque eu, assim como prefeito, a minha história de vida sempre foi defender isso. A minha vida, é sempre bom olhar a vida da pessoa. Aquilo, agora estão chegando a eleição, então as pessoas falam muito o que o outro quer ouvir. Né? E eu sempre aprendi na palavra de Deus que vale mais é o testemunho. Sim. Lógico que é importante você falar, né, que é muito importante, pregar o evangelho, falar de Jesus, isso é fundamental. A sua vida, ela precisa ser... A gente precisa fazer isso porque Jesus até mandou a gente fazer lá em Mateus 28, para a gente fazer isso. Todo mundo, e evangelizar. Mas é muito importante também a vida, o testemunho da pessoa. Então eu sempre falo isso. Vamos olhar o meu testemunho enquanto a minha família, enquanto pessoa que eu sou, enquanto prefeito que eu fui. Se ser liberal é o importante, o que é ser liberal? Se ser liberal é ser eficiente, ser gestor, incentivar as empresas para gerar emprego, dar incentivos fiscais para as empresas, incentivos tributários, isso é ser liberal? Olha o que a Aldifas fez na Serra. Olha quantos polos industriais o Aldifas construiu. Veja o polo tecnológico que o Aldifas fez na Serra. Como é que ele conseguiu fazer isso? Se isso é ser liberal, pode me carimbar de liberal também. Agora, se ser de esquerda, se for ser de esquerda... Não, se for de esquerda é contra o feminicídio. Se for de esquerda é a favor das questões ambientais. Se for de esquerda é a favor da distribuição de renda. Se for de esquerda é um olhar diferenciado para a população pobre. Transformar bairros pobres e melhoria de vida por essa população, se isso é ser de esquerda, pode me carimbar como esquerda também. Então, assim, essa que é a questão, sabe, amigo? Então, assim, eu para um debate, eu vou falar isso com muita tranquilidade, né? Eu, assim, pretendo o ano que vem, lógico que não está na hora, o ano que vem que é eleição, mas eu pretendo ser candidato a governador desse estado para cuidar da vida das pessoas. Eu não quero ser governador desse estado para cuidar da vida ideológica das pessoas. Não, isso eu vou respeitar. De onde partiu esse desejo? De onde partiu? Isso eu vou respeitar. A questão ideológica eu vou respeitar. A ideologia de verdade eu vou respeitar. Sim, até porque ideologia não coloca comida na mesa, agora, não coloca... O que eu quero fazer é isso, é cuidar da vida das pessoas, é cuidar do emprego, é cuidar da saúde, é cuidar da educação, é cuidar da segurança. Isso eu quero fazer para a população. Me sinto preparado para ser governador desse estado. Entendo que o estado pode fazer muito mais do que está fazendo. Entendo que o Estado pode fazer muito melhor do que está fazendo hoje. Financeiramente, o Estado está bem.
Financeiramente, como teve o ano passado, ano retrasado, anos e após ano, que eu sinto que está bem, mas eu percebo que a segurança pública precisa melhorar muito, que tem problema em tudo quanto é lugar. Imagina. Eu, nessa caminhada, onde eu estou ouvindo as pessoas, eu percebo essa questão da agricultura, que é outro grande desafio que eu percebo que precisa melhorar. Então, assim, eu quero ser um governador municipalista, porque eu fui... existe uma dificuldade, né? As coisas acontecem nas cidades. As coisas acontecem... Eu tive em Divina, as coisas acontecem lá em Divina, é o menor município, 5 mil habitantes. Porque às vezes, eu vou ser sincero, né, com você, às vezes a dificuldade que se tem é de sentir a presença do Estado. É isso. É de sentir efetivamente, né? Um depoimento... eu vi uma fala lá em Venda Nova do Imigrante. Conversando lá, a pessoa chegou e falou o seguinte para mim: Aldifas, nós não sentimos a presença do Estado nas nossas vidas. Isso me marcou de uma forma forte, porque eu fui prefeito. O dia que eu fui prefeito, se eu percebesse que a população está sentindo a ausência da prefeitura na vida delas, tem alguma coisa de errado. Sim, tem alguma coisa de errado. Porque eu sempre falo aqui, Aldifas, só não te cortando, eu sempre falo aqui, o que o cidadão comum, o afegão médio, como os caras dizem aqui, ele quer o seguinte: ele quer acordar de manhã, segunda-feira, acordou de manhã, tomou seu cafezinho com pão, com manteiga, com seja lá o que for, dá o café para seus filhos, para a esposa, ir trabalhar, levar a esposa para trabalhar, levar as crianças para a escola, voltar, descansar, ir para a igreja à noite, ir para uma festinha de aniversário, para um negócio com tranquilidade, com segurança. Se passou mal, leva... É isso que as pessoas querem. Agora, essa discussão de direita, esquerda, né, acaba sendo prejudicial e por demais na vida das pessoas. É por isso, assim, repito, eu me sinto preparado. Fui prefeito da maior cidade do Espírito Santo. Sei ser gestor, sei montar equipe, sei obter resultado, como eu obtive na Serra, o que era a Serra 20 anos atrás, o que é a Serra hoje. Nós contribuímos para essa mudança e eu quero contribuir para o Estado do Espírito Santo, na experiência que eu tive. Repito, o Estado pode mais, o Estado tem condições de fazer muito melhor do que está fazendo, porque financeiramente pode fazer muito mais, mas não é só obra. Vou dar sequência àquilo de bom que o governo está fazendo, vou dar sequência, mas precisa avançar. Eu tenho falado no interior o seguinte, que eu, se Deus quiser, vou ser um governador municipalista e ser um governador igual a Gerson Camata, como foi para o interior. Gerson Camata foi bacana. Eu tenho falado isso. O que Gerson Camata fez na década de 80, que mudou esse estado, eu sinto isso. Se Deus quiser, eu quero ser o governador, se Deus quiser, desse estado, que nem Camata fez para o interior. E é o que eu sinto, essa necessidade. Sinto a necessidade do Estado também de ter novas lideranças, com todo respeito ao atual governador, ao ex-governador. Está na hora do Estado do Espírito Santo. Como que você avalia aí? Nos últimos anos foram Paulo Artung, o ex-governador, e o atual governador Renato Casagrande foram ali. Eles foram revezando ali no governo do Estado. Como que você avalia os dois? Está na hora de uma nova liderança nesse Estado. Deram a contribuição, repito, aquilo de bom que o atual governador está fazendo, eu vou dar sequência, irei dar sequência. O Paulo, para mim, foi um grande divisor de água, de gestão nesse Estado, do ponto de vista de princípio, de resultado. Organização fiscal, né? Foi o divisor de água. Mas o Renato, do ponto de vista dessa questão, nesse mandato, repito, até porque tem muito dinheiro vindo do governo federal, a arrecadação não caiu, mas eu percebo, está claro para mim, que dá para fazer muito melhor do que está fazendo. Nós temos problemas hoje sérios na segurança pública, a agricultura, temos problemas sérios na agricultura, a necessidade da volta do Caminhos do Campo, a necessidade de equipamentos para os agricultores, a necessidade da própria segurança na agricultura, a necessidade de geração de emprego hoje é muito forte, Está claro isso para mim. A questão da saúde, as especialidades, as cirurgias eletivas, tem muita demanda para acontecer, tem muita coisa. E eu repito, na minha experiência como prefeito da maior cidade do Espírito Santo, me sinto preparado para fazer aquilo que preciso fazer nesse estado do Espírito Santo. E vai ser um desafio em tanto, hein?
Mas vai ser fácil não, eu sei que não, mas eu tô animado. É um desafio. O estado, embora um dos menores do país, mas é grande, né? Não, são 78 municípios, são mais de 4 milhões de pessoas. Sim. Mas eu me sinto, assim, muito preparado, sinto que Deus colocou isso no meu coração, né? Disputei 4 eleições, ganhei as 4 eleições, não ganhei sozinho, repito, e sinto que vai ser mais uma ano que vem, que Deus vai nos honrar e nós vamos ter vitória para servir a população. Sim, não estou nesse projeto pelo poder, não estou nesse projeto por uma questão pessoal, não estou. Lógico que isso tem que botar no meu coração. Sim, eu tenho que ter a vontade, tem que ter vontade, o ânimo de ir pra cima. Tem que querer liderar, tem que ter coragem, tem que ter disposição, tem que ter garra, tem que ter determinação. Isso eu tô, né? Mas eu não posso estar sozinho. Eu acho que é o que as pessoas querem também, né? As pessoas querem alguém que lidere, porque né? Estamos em um momento difícil ainda de pandemia, tem vestígios ainda, não está da forma como estava por conta da vacinação, mas ainda existem os vestígios e as pessoas querem alguém que lidere, né? Que diga o que precisa ser feito na hora certa e da forma certa, né? Principalmente, né? E a questão da vacinação, você acredita que foi bem conduzida, não foi? Assim, importante vacinação, tá bom? Assim, importante, você que está me assistindo, me vendo, é muito importante para você, para sua família, sabe? Assim, alguns casos que eu tive isso na minha igreja recentemente, né? Pessoas que foram hospitalizadas porque não foram vacinados. Então, assim, é fundamental a vacinação. A ciência fala isso, nós temos que respeitar a ciência, tá bom? Sim, então, assim, eu falo para você que está nos assistindo, que você que já tomou a primeira dose, tome a segunda, agora vai vir a dose de reforço, vamos tomar a dose de reforço. Você que não vacinou ainda, vacine para cuidar da sua vida, para cuidar da sua família, em respeito a você, a sua família, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, aos seus vizinhos, vamos vacinar. Aldir, você quer ouvir um pouco da população de São Mateus? Vamos ouvir os comentários aí da galera? Que a gente tem essa... Sempre é bom. A gente tem essa facilidade aqui. Parabéns, ô, meu amigo Eduardo Ferreira, tem comentário da galera aí? Eu acredito que deve ter aí, hein? E muito, viu? Tem muita gente aqui. Mas eu vou contrariar o Del, porque a Renata de Cariacica... É mesmo? Olha aí. Ela pergunta aqui pro Aldífio o seguinte: Aldífio, esse extremismo que a gente já conhece no ambiente federal, existe no ambiente estadual? Não do tamanho, existe, não do tamanho que tem a nível nacional. É lógico que com aproximadas eleições é provável que isso seja mais forte, isso seja num calor que é natural no processo eleitoral, num calor maior. Mas a nível nacional é muito mais forte do que a nível de Estado. Mas existe também e a probabilidade é que aumente. Sim. Tá certo. Aqui, a maioria das pessoas já estão comemorando aqui, dizendo que é o Aldífio, meu governador, futuro governador. Mas são, assim, profetizando aí o povo aí. Diversas pessoas, outras aqui agradecendo a Deus pelo livramento que lhe foi muito dado. Obrigado. Essa Sim, experiência contada bacana. Aí. As pessoas aqui compartilhando bastante. E o Marcelo aqui está perguntando aqui qual é o objetivo da sua agenda em São Mateus. Boa pergunta. Assim, muito obrigado, Marcelo, a oportunidade. O que eu estou fazendo não só em São Mateus, já visitei em torno de 40 municípios e até 23 de dezembro, 22 de dezembro eu vou visitar os que estão faltando. Eu estou ouvindo a cidade. Isso é importante, eu estou construindo um projeto, se Deus quiser, nós estamos construindo. Sabe que a gente está passando um momento difícil aqui, né? Então nós estamos construindo um projeto que nós vamos apresentar o ano que vem para governador. Ou seja, eu poderia muito bem construir esse projeto dentro do meu escritório, chamando a minha equipe para desenhar. Chama o marqueteiro lá, chama o economista aqui. O que eu estou fazendo diferente? Eu estou rodando todos os municípios. Essa cadernetinha aqui, as pessoas conhecem lá da Serra. A moda antiga mesmo. A turma que trabalha comigo me conhece essa cadernetinha. Então aqui, Santa Leopoldina, o que eu vi lá em Santa Leopoldina? Você está vendo, né? Itarana. Você que tem aí uma empresa de tecnologia, manda aqui um tablet aqui pro Aldífio. Isso aqui, mas isso aqui funciona. Tô Vocês brincando. não tenham dúvida.
assim, lá na Serra, isso aqui funcionou durante 12 anos, tá? Então não muda não muda não, que senão... A turma lá da Serra sabe que isso aqui, a minha equipe sabe que isso aqui funcionou, né? Essa cadernetinha preta aqui, isso funcionou muito bem. Então aqui, Itarana, o que precisa Itarana? Quais são as maiores reivindicações? Itaguaçu, quais são os maiores problemas de Itaguaçu? Mesmo, Laranja das Terras, quais são os maiores? Então, Domingo Martins, então todos os municípios... Eu tenho... Acho que de São Mateus você vai precisar de umas 3 dessas daí. Então, só eu aqui, eu já passo umas 15. Então, eu estou ouvindo as lideranças da cidade, de cada cidade, né? Eu não tenho ido muito em respeito aos prefeitos, eu não tenho ido conversar com os prefeitos, para não dar problema, eu não quero atrapalhar a vida da cidade, por causa do governo, achar que tem alguma retaliação, não passar convênio, então eu poupo isso. Mas eu vou ouvir as lideranças. Quais são as lideranças? As lideranças são os vereadores, as lideranças eclesiásticas, as lideranças empresariais, as lideranças comunitárias, as lideranças da cidade. Né? Comerciante, né? O microempreendedor que sofreu pra muito, caramba muito, agora, muito. Os presidentes CDL do estado todo. Estou construindo isso. Então, eu estou fazendo isso para transformar isso daqui num projeto que nós vamos entregar a cada cidade o ano que vem, porque, repito, eu quero ser governador municipalista. Então, nós vamos voltar na cidade na hora certa e entregar para cada um o que, enquanto governador, eu quero fazer. Bacana. Tem mais aí, Eduardo? Daqui a pouco nós vamos falando mais aí, se tiver. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Aldifas. Eu não sei se a cidade, o município da Serra passou por dificuldade semelhante, mas o município de São Mateus tem um problema crônico, que é da salinização da água. Falta de água. Isso. E aí com a salinização vem a falta de água, e aí tem todo o problema. Na questão do saneamento básico, que é sempre um gargalo, e me desculpe aqui fazer essa crítica, a grande maioria dos gestores, eles têm uma dificuldade em se trabalhar o saneamento básico, geralmente porque fica escondido, e aí o cara não quer, e geralmente porque gasta muito também. Nessa conversa que eu tive hoje, ficou claro para mim, assim, São Mateus tem pouco menos de 3% de saneamento. Assim, é um negócio assim, é um absurdo. Você vê mas assim, é um absurdo. Aí eu falo... aí você precisa entender como é que uma empresa vai vir para cá se não tem saneamento. Como é que uma empresa vai querer vir para São Mateus, por mais que tenha Sudene, por mais que está do lado da BR, por mais que tenha incentivo fiscal, se não tem saneamento? Isso é fundamental, básico, né? Isso é o básico. Isso é uma cidade que só tem 3% de saneamento. Então, assim, é um olhar que eu, enquanto governador, preciso ter, e eu vou ter esse olhar, que é uma cidade com 150 mil habitantes, do tamanho, da importância de São Mateus. Nós temos aqui o Balneário de Guriri, que recebe gente do mundo inteiro. Vem europeu, vem asiático, vem gente do mundo inteiro aqui. Assim, que a turma lá da Serra não fique chateado, né, porque... para mim é uma das melhores muquecas, né? Estão lá em Jacaraípe, em Manguinhos e tal, mas eu descobri, eu e minha esposa, doutora Mara, nós descobrimos a melhor muqueca do Espírito Santo, aí, viu? Que fica ali em Guriri. É um negócio simples, um lugar simples, não aquele restaurante. É a melhor muqueca, um preço maravilhoso. E eu vou falar mais. Olha o jabá aqui de Aldifas. Eu vou falar mais. E a pizza que tem ali em Guriri, do outro lado, é uma pizza maravilhosa. Para mim, com todo respeito às pizzarias lá de Vitória e da Serra, para mim, foi uma das... Eu falo para os meus filhos. Meus filhos, vamos lá. Meus filhos não vieram nesse descanso que eu tive com a minha esposa. Não, foi caminhar, vim com a minha esposa. Para descansar. Para descansar ali, assim, é uma praia maravilhosa. Mas para mim, a melhor, não fiquem bravos comigo, viu, gente? Mas a pizza que tem ali em Guriri e a muqueca que tem ali, na orla, fica na orla. Não vou falar o nome aqui para não dar problema, mas é algo assim, depois você fala em off para mim. Você fala o nome em off para mim, vou chegar lá, o Aldifas pediu para eu vir aqui que eu vou comer a muqueca e a pizza aí, que é especial. Então, assim, mas uma cidade como essa, que tem essas belezas, que tem, assim, essa culinária maravilhosa, não ter saneamento básico. E é uma grande dificuldade que a gente tem, porque aqui a gente tem, né, no município de São Mateus, sobrevivendo basicamente de agricultura, do comércio local,
agora bastante tímido a indústria chegando, mas bastante tímida ainda, né? Há muito tempo já não se recebe uma empresa aqui. E o turismo, então como que você recebe 100, 200 mil pessoas sem a água, mais sem no água município? E sem saneamento. Não tem como. tem como. Então é uma Mas se Deus dificuldade quiser... que eu faço aqui o pedido, você um dia chegando lá, lembre-se Del, desse assim, dia, anota aí, né? Tá. Não, já tinha notado aqui. Saneamento básico de São Mateus, recursos hídricos. Del, assim, nas conversas que eu já tive hoje, não estou exagerando aqui não, viu, gente? Mas está aqui as duas, tem aqui várias questões de São Mateus. Sim. Né? Mas as duas, que eu até botei duas setinhas. Ih, rapaz, já até grifou. Não sei se dá para ali. filmar aí. Não sei se dá para filmar aí. Mas está aqui, rapaz. falta de água, é a primeira. Sim, Olha sim. que tem uma setinha, São Mateus. E a segunda, saneamento básico. Ó. Só 3%. Né? Guriri não tem Rapaz. saneamento nenhum. Tá aqui. É o que eu tô te falando. Eu só ia acrescentar a questão do nosso DIC, o reservatório de água. Sim. É muito importante Não, também, isso, né? isso. A água aqui, ela saniliza, então é uma das coisas também, não só o saneamento, mas o nosso reservatório. Sim, Reservatório. que essa E assim, aproveitando o seu caderninho aí, já está aí, eu vi, né? Tá aqui. E realmente é uma das demandas prioritárias aqui da nossa cidade. E aí vem outras, né? Trazer mais empresas, né? Sim. Para gerar mais emprego. Tem problema da questão de segurança, eu vi isso Sim, aqui, sim. ficou claro aqui para mim. Ou seja, e outras prioridades aqui que não vou passar como eu passei o dia de hoje, vou passar todo o dia de amanhã para continuar ouvindo. Bacana, e construir importante. esse projeto e, se Deus quiser. Porque aquilo assim, que eu falo muito para minha equipe, fazer isso lá dentro, podia fazer, é diferente quando você vê aqui. Quando Assim, você vai pra rua. eu não vou esquecer, eu não vou esquecer. E eu Com sou uma certeza. pessoa muito visual também, Com então certeza. assim, eu vou guardar isso para sempre. Puxa, que bom. Rapaz, tô gostando da prova, mas não vou tomar mais seu tempo, não. Você deve ter agradecer. muito compromisso. Tem mais comentário aí, Eduardo? Só pra gente não deixar as pessoas um pouco sem só alguns aí. Que tem muito, tá? Eu tô vendo daqui. Tem vários, eu vou destacar um aqui Destaca aí do alguns Genilton Martins. Aldifax, na sua caderneta, quais as ações estão anotadas para os seus primeiros dias como governador? Ah, essa pergunta eu ia fazer, cara. Eu ia falar, você... 1º de janeiro de 2023, né? 23 que assume, Sim. né? 1º de janeiro de 2023, Aldifas Barcelos, governador do Espírito Santo. Qual a primeira... Chamar toda a minha equipe, toda ela, todos, falar o seguinte, gente, nós não temos mais 4 anos de governo. Sim. Nós só temos agora 3 anos, 11 meses e 29 dias. Porque tem... Vamos correr com isso. Porque tem isso, né? Querido, assim, por exemplo, você aqui está no seu primeiro ano. O ano Sim. que vem vai estar no segundo, depois no terceiro, depois no quarto, vai quinto. indo. Cada dia mais um dia. Sim. Não sei quantos anos você tem. Tô novinho, 32 Então, anos. 32, ano que vem 33. Aqui no serviço público, na política, é 4, 3, 2, 1. Acabando, é mesmo. É cada dia menos um dia. O cara começa 4 anos, daqui a pouco tem 3. Buscar resultado todos os dias. Sim, sim. A população é sábia. Esse negócio de dar resultado, fazer obra, somente no último ano eleitoral. Não, você não cola somente mais não, no moço. último ano de governo. Isso aqui. Então, fazer somente no último ano de governo. Ou ir pra rua só no ano eleitoral e fazer as coisas e entregar só no ano eleitoral. Então, parar com isso. Agora nós vamos ter algumas prioridades. Sim. Né? Nós vamos ter algumas prioridades. Eu poderia estar definindo, respondendo aí a prioridade da questão da segurança, do emprego. Isso é fundamental. A gente precisa gerar muito emprego nesse estado. Temos condições para gerar muito emprego nesse estado. Fizemos isso na Serra, sei como fazer, porque fiz na Serra. Então vamos fazer isso no estado do Espírito Santo. E a questão da saúde. Não estou falando que é agricultura, não vamos olhar para a agricultura, repito, caminhos do campo, eu sei que precisa. E é importante essa caderneta, para quem perguntou, que cada município é uma realidade. Sim, Né? sim. Lógico que eu vou ter essas 3 metas, do ponto de vista, né, do estado todo, mas cada município é uma realidade. Aqui mesmo, ó, nós estamos em São Mateus aqui, tem aqui um limite básico, você já chega em Conceição da Barra, já é totalmente diferente. E é outra realidade, Então, eu estou aprendendo, aprendendo, mas também com muita força e com muita alegria e um sentimento que vai dar tudo certo. Nossa, que bacana. Muito bom.
Então, as participações aí, eu agradeço a você que nos assistiu, que participou, que mandou a sua mensagem aí, comentou, deixou seus comentários. Você pode agora compartilhar esse vídeo desse bate-papo com o nosso amigo Aldifas Barcelos aqui no nosso Eita Podcast. Manda aí pra sua vizinhança, pra toda a galera aí, pra todo mundo ouvir o que foi dito aqui. Aldifas, te dá a oportunidade aí, meu amigo, da sua última mensagem. Queria primeiro agradecer a Deus, né, por estar aqui, que nos trouxe até aqui, junto com o Miguel, né, junto com o Wagner, agradecer a Deus por isso, agradecer a você, Del, essa oportunidade, isso, bacana, cara. não te Eu conhecia, que agradeço, uma honra. não te conhecia, gente boa, Poxa. cara boa, Eduardo, obrigado por essa oportunidade também, feliz de saber, Eduardo foi um dos primeiros presidentes da rede, aqui em São Mateus, vamos reconstruir aqui, viu, preciso de você, tá bom? Então assim, tô feliz. Você pretende disputar pela rede, pelo Partido sim, Rede. Pelo Rede. Então, assim, eu queria agradecer, tá bom, por essa oportunidade que está nos dando, que Deus possa continuar nos abençoando, que você, né, que está nos vendo, nos assistindo, Deus abençoe você, a sua família. Muito obrigado por essa oportunidade. Vamos nos ver outras vezes, se Deus quiser. Já fica o convite aberto. E entendo, repito, que o nosso nome para candidato a governador é importante para a democracia, importante para o eleitor, importante para o debate, importante, se Deus quiser, espero que seja eu o próximo governador desse estado, para que a gente faça muito mais do que está fazendo hoje. Tá bom? Sim. Ó, você está construindo aí um projeto, né? E assim que esse projeto estiver pronto, você vem apresentar para a gente aqui no nosso programa. Beleza, Aldifas? Foi um prazer, meu amigo, aqui. E a você que esteve conosco até agora, nossa gratidão aqui a você que esteve nos acompanhando no nosso Eita Podcast. Continue sempre conosco, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, nos siga também aí através do Instagram, eita.oficial, é o Instagram oficial aqui do nosso programa. Continue sempre conosco, porque aqui a conversa é boa e o tempo voa.